Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Podem sentar. Pastor Cláudio é um amigo nosso aí, faz parte do nosso ministério também. Eu sou da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente lá de Niterói, depois da ponte. Você vai perguntar para mim, como é que está o Rio, pastor? Eu vou falar para você, continua lindo. Qualquer outra história é fake. Amém? É fake. O Rio é lindo, 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 lindo demais. Amém? E lá eu pastorei uma igreja na entrada de uma comunidadezinha lá, chamada Igrejinha, né? Eu e minha casa. Então o pastor Cláudio ali, é pastor aqui da Casa de Oração Filadélfia, na freguesia do Ó. Está o presbítero Carlos junto com ele também. Pastor Cláudio é um amor de pessoa, só tem um problema, corintiano. Só isso, né? Tem alguém que tem esse problema aqui também? Quem tem esse problema? Pô, pastor, tá mal. Glória, fazer o quê, né? Ainda bem que Jesus é bom. Amém? Ai, o pastor já foi mais pesado. As ovelhas são dele, então ele pode. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu só arrisquei o fósforo. Amém? Então nós conhecemos o pastor Marcelo já, como ele falou aí, e quando eu conheci o pastor Marcelo, achei algo muito interessante nele. Nesse café de pastores, ele chegou para mim, conversou comigo e falou, pastor, o senhor é novo na cidade, não conhece nada, se o senhor quiser alguma coisa na cidade, o senhor pode me ligar. Puxou um cartãozinho, né? Não aqueles cartão assim de bonitinho, mas um cartão mais compridinho, tem um dizezinho, o telefone dele atrás. Se o senhor quiser ir na cidade, se o senhor não conhece nada, o senhor me liga aqui, eu ajudo, vou com o senhor. E aí eu, perguntei para ele, o senhor tem carro? Ele disse, não tenho carro não. Aí eu falei assim, mas eu moro lá do outro lado, eu moro lá de cá, como é que esse homem vai? Ele falou, não, pastor, a gente pega aí lá andava mais um, né? A gente pega um aqui, depois desce lá, eu vou com o senhor. E o que eu achei bonito? A disposição de servir. Porque nem o pastor que me levou para o conselho, que tinha carro, e eu fazia rádio na igreja dele, teve essa disposição de se oferecer. Então não é o que você tem, né? Não é esperar ter para servir, é começar a servir sem ter, porque serviço é disposição. Amém? A gente também, pela graça de Deus, escreve alguns livros, e eu trouxe ali atrás, eu tenho 11 títulos diferentes, só peguei 3, que eu não vou falar de todos eles, senão a gente não pega, não é verdade, pastor? Então esse aqui, Casamento sobre a Rocha, é a história do meu casamento, de 27 anos, né? Eu e a minha amada esposa Flávia, eu orei pouco, ela orou pouco, e Deus me abençoou. Ela esteve aqui comigo da outra vez, né? Esse aqui, quando o céu invade a terra. Terra aqui não é terra. Terra aqui é terra. É nós. Quando o céu nos invade, baseado na passagem de Elias, né? E esse aqui é um devocional, num canal que a gente tem, a gente fez devocional, 91 dias com Deus. Um tema semanal, dentro daquela semana, sempre falando da mesma coisa, um versículo para meditar, uma explicação, que você vai acompanhar aí com Deus. E tem outros lá atrás, Despertar da Igreja, Jesus treinando seus discípulos, né? Secreto do Pai. No finalzinho, se você estiver interessado, passa lá, dá uma olhada, mesmo que não leve, vai lá e olha. Amém? Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo. Está também minha filha ali, né? A Débora. Senão já olhou para mim assim, né? A Débora é a minha primogênita, né? Ela tem uma irmã gêmea que é mais velha do que ela, 1 minuto, né? Então ela não é a primogênita, ela é a caçula, né? A minha primogênita, ela está com 27 anos, né? Casada já, graças a Deus, né? Eu falo para o pastor Cláudio que gosta de fazer churrasco, mas pastor, o senhor tem que, né? Sua filha tem que casar, porque quando casar o senhor não faz mais churrasco. Quem faz é o genro. Não é verdade? Eu não faço mais, quem faz é o genro, né? Você só administra. Não tá bom, a carne está dura, torrou demais e tal, tem que ser no ponto, né? Assim. Isaías 42, por favor. Versículo de número 16. Amém? Deus é bom. Amém ou não amém?
Deus é bom demais, muito bom. Quem não presta somos nós. Nós estamos em aperfeiçoamento diário. Como é que Jesus está apertando as suas polcas soltas aí? Tem muita? Quando balança ainda faz muito barulho? Não, já está mais justinho. Diz assim, versículo 16 de Isaías 42, na minha versão: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Amém? Eu gosto de pegar esse finalzinho aqui, ó. As coisas tortas farei direitas. Essas coisas vos farei, e não os desampararei. Que maravilha. Amém? Deus está dizendo que vai guiar cegos por caminhos que eles nunca andaram. Já é difícil um cego, penso eu, na minha concepção, de andar em caminhos que ele já anda, na rua, trajeto dele de casa para o trabalho, porque dentro da casa dele ele sabe onde está tudo, mas na rua pode aparecer uma coisa no meio do caminho que ele não sabe. Agora você imagine andar em caminho que não conhece, mas quem está dizendo que vai guiar é Deus. E se Deus vai guiar, irmão, pode ir de olho fechado, porque você não vai tropeçar, você não vai bater em nada, você não vai ter nenhuma surpresa desagradável. E além dele falar isso, ele vai dizer que guiará por um caminho que não conhece, vai nos fazer caminhar por veredas que não conhecemos, vai tornar as trevas em luz perante nós. Significa que aonde não havia como ver, como enxergar, e aí espiritualmente ele vai abrir o seu entendimento, a sua compreensão. Porque o que é trevas? Ausência de luz. É por isso que a gente ora muito assim: repreende isso, repreende aquilo, arranca aquelas trevas. E às vezes a sua oração não é que Deus não pode fazer, é que quem tinha que brilhar lá não está brilhando, que é você e sou eu. Quando um prédio está em fogo, alguém precisa avisar que ele está pegando fogo? De longe a gente vê, sim ou não? É ou não é? Pegou fogo no prédio, daqui você está vendo as chamas. Quando alguém está queimando, não precisa ficar falando: eu estou queimando, eu estou queimando, eu estou queimando. Alguém vai ver que você está queimando, porque o fogo aparece e as pessoas percebem que realmente você está queimando em Cristo, que há luz na sua vida. E como que essa luz aparece em nós? Através da nossa atitude. O mundo, irmão, tem sede de Deus ainda. O problema é que eles não estão conseguindo ver crentes que manifestem Deus nas suas atitudes. E a maior atitude é o amor. Mas o que eu acho interessante é essa parte aqui que ele fala que as coisas tortas ele vai fazer direitas, e quando fizer ele não vai mais abandonar. Eu lembro na minha infância, que não tem muito tempo, a gente escutava um ditado que dizia que pau que... aqui também tinha esse ditado, pau que nasce torto, e a gente acreditou há muito tempo nisso, sim ou não? Não tem jeito, nasceu assim, cada vez está mais torto, vai morrer assim. Só que aí eu descobri aqui na palavra que isso não é verdade, porque o Senhor está dizendo que o pau que nasce torto, ele pode endireitar ele. E olha que interessante, Jesus era o quê? Marceneiro ou carpinteiro? Tem diferença de marceneiro para carpinteiro? Não, é a mesma coisa? É ou não? Quem é marceneiro é carpinteiro? Acho que não, hein? Carpinteiro é carpinteiro, marceneiro é marceneiro. Jesus trabalhava com madeira, digamos assim, então ele está usando uma linguagem aqui, né? Ele pode pegar qualquer madeira
torta, qualquer madeira torta, qualquer madeira torta, qualquer madeira torta, qualquer madeira torta, não importa a tortura que tem, não importa o quão torto é, ele pode pegar e endireitar, e quando ele endireita, ele não abandona mais, ela não entorta de novo, mas para ele endireitar, ele vai ter que trabalhar nessa madeira, sim ou não? E o trabalhar nessa madeira não é fácil. Ele passa alguns instrumentos para acertar as arestas. Ele vai amarrar de um jeito para ela firmar e perder a tortura dela. E a pior coisa para nós é o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque nós queremos Deus, sim ou não? Mas não queremos o trabalhar dele. Nós queremos Deus, mas nós não queremos o processo. Mas não tem como você se tornar um instrumento na mão de Deus sem processo, irmão. Então não fuja do seu processo, não corra do seu processo, não abandone o seu processo. Eu ia falar que conhecia um jovem, mas o pastor já falou que é da minha vida, então tem que falar agora normal, né? Eu nasci numa família pobre, irmão, como muitos de vocês. E a vida começou a me marcar muito cedo. A vida te marcou? Quantas vezes você culpou Deus pelas marcas da vida? Com 5 para 6, meu pai se suicida. Eu perco meu pai. Homem bom, amava a família, já tinha tentado 2 vezes, na terceira ele consegue. Como é que ele se matou, pastor? Comprou um litro de álcool, jogou em cima, riscou um fósforo. Ele trabalhava na marinha, era civil, construía bombas. Um dia o paiol explodiu, ele viu os amigos dele em pedaços, e a cabeça dele deu um nó, e ele começou a tratar psicologicamente, não aguentou a pressão, foi para a bebida, começava a vender tudo, gastar tudo, e com essa perturbação, a gente não conhecia Deus, minha mãe não conhecia Deus, a família não conhecia Deus, ele acaba com a vida. Eu tenho 5 para 6 anos, a minha irmã tem 8 para 9, 9 para 10 anos. Então eu cresço revoltado, sem saber que tinha revolta, porque era uma criança quando acontece. Quantas vezes a gente começa a culpar Deus por isso? Mas não foi Deus que escreveu o sofrimento na minha vida. Muitas das coisas que você passou, enfrentou ou passa ou está enfrentando hoje, irmão, não foi Deus que escreveu para você ou idealizou para você. Pastor, mas a Bíblia diz que todos os dias da minha vida estão escritos no livro. Sim, por quê? Porque Deus já sabia quais seriam as suas decisões. Em cada encruzilhada da vida, Deus sabia se você ia para a direita ou para a esquerda. De acordo com a sua decisão, já escrevi o que ia acontecer. Então, muitas das coisas que a gente vive são colheitas de atitudes erradas. Agora, olha o bonito de Deus. Deus não deixa de trabalhar na nossa vida porque as nossas decisões foram erradas. Deus não deixa de cumprir o propósito dele porque a sua decisão foi errada. Mas também não tira o que você vai colher. Eu costumo dizer que quando a gente aceita Jesus, seria muito bom que no dia que você aceitou Jesus, descesse uns anjos com algumas máquinas, sabe aquelas máquinas que soltam luz, fumaça, pi, e você entrasse na máquina, e o anjo botasse lá 100% santidade, 100% perfeição, 100% isso, 100% sei lá, apertasse um botão, e ela sacudisse, aí você saía de lá, ó, aleluia, glória a Deus, maravilha. Seria bom, não seria, irmão? Só que você aceitou Jesus hoje, você está todo alegre, mas seu coração está arrebentado com a vida ainda, está cheio de ferida, está cheio de trauma, está cheio de dor, está sangrando, mas você nasceu de novo. Então agora ele precisa pegar esse coração e tratar ele. Só que Deus é tão tremendo,
Que Ele não vai lá e pega o seu coração. O que o provérbio diz para mim e para você? Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, mesmo ele sabendo que o seu coração está arrebentado, mesmo ele sabendo que o seu coração está cheio de feridas que a vida criou, causou, decisões erradas, situações que você viveu, sofrimentos, ele não vai lá pegar para sair curando. Ele vai te pedir: você pode me dar o seu coração? Você pode entregar o seu coração para mim? Me dá aqui na minha mão, eu vou cuidar dele. Só que a gente é tão ruim, irmão, que mesmo estando arrebentado, a gente quer disfarçar que não está. E mesmo sabendo que tem tanta coisa no coração, a gente não quer, na nossa concepção, que ele saiba de tudo que está lá. Só que ele sabe tudo que está aí, irmão. Pastor não sabe. Seu discipulador não sabe. Vou dizer mais: seu marido não sabe. Nem sua esposa. Nem seu pai, nem sua mãe. Mas ele sabe. E o processo só começa quando você pega e entrega a ele o coração. Então eu conheço assim, vou estudar numa escola muito boa por bolsa, jogando futebol, tudo isso e tal, juventude. Quando eu faço 15 anos, eu entro por um caminho que todos nós entramos. Quem tem 15, 16, 17, 18 anos? Tem alguém aí na cidade? Levanta a mão. Levanta alto, para todo mundo ver. Olha lá, oh glória, aleluia, glória a Deus, isso aí. 15 vezes quanto? Potência elevada. A gente entra pelo caminho que diz Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos que levam à morte. É o caminho do eu. Há caminhos vários, mas o fim parecem, mas levam à morte. São vários caminhos que você entra, mas o final vai ser um só: morte. E por que o caminho do eu? Quem nunca pensou ou ainda pensa assim: ora, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. É ou não é? Quando eu fiz 15 anos, eu comecei nesse pensamento: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso que eu faço. Vou fumar, vou beber, vou fazer o que eu quiser, a vida é minha. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta: você gerou vida em você mesmo? Não. Então, se você não gerou vida em você, primeiro ponto, ela não é sua. Você pode não querer prestar conta à sua mãe, ao seu pai, ao marido, à esposa, a alguma liderança ou alguma coisa. Mas uma coisa é certa: um dia você vai bater de cara com aquele que te deu vida. E você vai prestar conta com ele. Acredite em você ou não. Eu não preciso que você acredite, eu estou alertando você da verdade. Um dia você vai bater de frente com ele. E você vai ter que dar conta dos seus atos. Você vai ter que prestar conta para ele. E não tem que falar: mas se meu pai era assim, não, mas porque a igreja que eu congregava, mas o pastor era assim, não, mas a minha esposa não tem nada a ver. Você vai dar conta da sua vida e não da dele ou da dela. É a sua prestação de conta. E isso chega para todo mundo. Então eu cresço assim. Com 15 eu começo a beber, ver a noite na rua e a usar cocaína. Vou trabalhar de cobrador de ônibus depois mais na frente. Minha mãe era espírita, ia para macumba, minha irmã também era. Eu ia só acompanhando, eu bebia com os demônios, comia com os demônios. Namorei uma menina que a mãe era dona de centro. Então, quando eu estava na sala, às vezes namorando, os demônios mandavam me chamar lá no centro, que era atrás da casa, para comer alguns trabalhos com eles. Eram 7 pessoas, eu era uma das 7 que comia e bebia com eles. Uma vez me fantasiei num carnaval lá em Niterói, de tranca-rua, e a menina de Pombagira. E a capa que eu usei era a capa do tranca-rua que ela usava no centro. E ela foi no cemitério pedir permissão para me usar a capa. Eu tinha bronca e raiva porque meu pai bebeu e se matou. E eu me viciei na bebida.
E quando eu não bebia, eu era uma pessoa maravilhosa. Mas quando eu bebia, eu me tornava outra pessoa. É assim. Isso é bem resumidamente. Fui trabalhar no Detran como auxiliar despachante. Lá conheci a corrupção e fiz muita coisa que não devia fazer lá. Ganhando muito dinheiro que não dava para nada. Porque o dinheiro ia embora na sauna, na bebida, nas noitadas. Um dia eu saí do Detran, 83, da sauna com os amigos, e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, vi assim, morava numa rua no alto, tinha um quintal na frente da rua, e luz acesa, tudo aceso. Eu falei, rapaz, deve estar acontecendo alguma festa lá em casa. Vamos lá em casa. E aí, quando eu chego no portão, vem uma moça, amiga nossa de família há muito tempo, dona de uma funerária, e fala para mim assim, Guto, a sua irmã acabou de falecer. Ela tinha 23 anos, eu tinha 19 anos. 4 anos de diferença. Eu falei, não, você está de brincadeira, né? Aí, onde está? O corpo está lá dentro. Aí eu entrei, cheguei lá na cama, o corpo estava na cama. Bom. Aí eu perguntei pela minha mãe estava atrás de mim. Aí minha mãe vem, me encontra e fala para mim, o culpado da morte da sua irmã é você, que você não para em casa. Você não vive em casa, você entra e sai, você não sabe de nada e tal. E eu fiquei revoltado com aquilo, porque eu não achava que a culpa era minha, e não era realmente, né? Mas ela falou algo que realmente era verdade. Eu não vivia com a minha família. Não vivia com a minha família. Chegou uma vez a ponto de eu comprar uma pizza para levar para minha sogra, e minha mãe doida para comer uma pizza e pediu um pedaço, eu não dei a ela o pedaço. E nem comprei uma pizza para ela. E não era falta de dinheiro, era falta de amor. E a gente abre a boca para dizer que ama. Mas o amor é mostrado em atitudes e não em palavras. Dali, enterramos, sepultamos, continuamos a viver, eu afundando nas drogas cada vez mais, trabalhando de cobrador no Rio de Janeiro, passando pelas favelas do Rio, Mangueira, Tuiuti, trabalhando com o motorista, era primo do cantor famoso aí que canta aquela música, Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele era primo dele, pagodeiro também, e com ele eu aprendi a cheirar. E aí começamos a entrar em favela e gastar dinheiro todo com droga, tudo. E aí a vida foi definhando. A minha mãe perde o marido daquele jeito, encontra a filha daquele jeito, vê o filho entrando nessa vida, ela começa a ficar com a cabeça meio que perdida. Eu pego a minha mãe, então, um dia e interno ela numa casa de recuperação. Para ser mais exato, numa casa de doentes mentais. Interna lá. E deixo ela 3 meses na casa, sem um dia ir lá visitar ela. E com isso eu fui vendendo os móveis, guarda-roupa, cama. Só não vendi geladeira e fogão. E quando eu pegava o dinheiro, em vez de pagar aluguel, eu ia para a boca e pegava cocaína. E cheirava. E aí veio a ordem de despejo. E não tendo como pagar aluguel, o que eu fiz? Lembrei de quem? Lembrei da minha mãe. Fui lá na casa de doentes mentais. Fui tirar ela. Aí eu fui pronto, né? Falei, ela vai descascar em mim, né? E quando trouxeram ela veio saindo magrinha, né? Estava tomando aquele remédio, né? Ela veio saindo magrinha, tremendo, olhando. Quando ela me viu, ela falou, Luiz Augusto, meu filho, eu sei que você está precisando de mim. Olha, meu filho, eu não quero saber o que você fez. Não importa o que você fez. Quero saber que você é meu filho e eu vou ajudar você naquilo que você precisa. Só que eu estava pronto, irmão, para tomar uma chicotada dela não querer me ver, nada disso, mas ela me quebra com isso. E a gente não entende isso. Lá na frente, convertido, eu fui entender o que era. É o amor de Deus. Você não quer Deus, você rejeita Deus, você briga com Deus, você expulsa Deus da sua vida, mas quando você precisa e lembra dele, você vai lá, ele não joga na tua cara, ele não aponta o dedo para você, ele abre os braços e fala, vem que eu te recebo, meu filho, eu não quero saber o que você fez lá atrás, eu quero saber como é que vai ser daqui para frente, por causa do amor dele. E eu peguei ela, levei para casa. Fomos no banco, recebemos os 3 meses atrasados, ela ficou com um bom dinheiro, aí ia pagar a imobiliária, né, os aluguéis atrasados. Só que o que eu fiz? Peguei todo o dinheiro, fui para a boca, gastei tudo.
Não tendo mais como morar no bairro que a gente morava, fui morar num bairrozinho chamado Luiz Caçador. Bairrozinho lá. Ele é colado com um bairro que vocês devem conhecer muito, porque fala muito aí no jornal aí, chamado Complexo do Salgueiro. Alguém já ouviu falar do Complexo do Salgueiro? Esse bairro bom, nobre. Então, o Luiz Caçador era do lado, fazia fronteira assim. A pista, a BR-101, atravessava ela, Salgueiro, aqui Luiz Caçador. Fui morar lá. E lá já não trabalhava mais, meu trabalho era ser servente de pedreiro, mexer lá concreto, fazer massa, e já não cheirava mais, o vício agora era cachaça, e não era 51, velho barreiro, era aquelas brabas que nem marca tinha, que se riscavam forte, assim, aí chegou uma época que já era álcool com água, misturando para beber, fumando, o dedo ficando preto. Essa era a vida. Estudei bem, estudei numa das melhores escolas de Niterói, joguei o estudo fora, joguei a oportunidade fora de ser programador. Assim que começou o negócio de programação, era o melhor da turma, joguei fora. Todas as oportunidades que eu tive, eu fui jogando fora. Mas por quê? Haviam feridas no meu coração que eu não sabia. Às vezes você vê uma pessoa da sua família, um amigo seu, se afundando, e você fala, ele tem tudo para se dar bem, você não sabe o que é. Às vezes tem feridas na vida dele que nem ele sabe. E ele culpa todo mundo, Deus e todo mundo ao redor, por causa dessas feridas que foram causadas na vida dele. E eu culpava Deus, pelo meu pai ter morrido, pela minha irmã ter morrido. Um dia lá, minha mãe estava num centro lá, tomando uma sessão, e manifestou um demônio, e eu fui brigar com esse demônio. E eu falava assim para o demônio que estava nela assim, hoje eu falo que é demônio, né? Mas na época era outra coisa. Eu falava, sai dela, vem para mim, quero ver se você consegue comigo. Comigo você não consegue, eu sou mais forte que ela é fraca, larga ela, vem pegar eu, quero ver se pegar eu. Desafiando. Passado um tempo, eu fui num bairro lá próximo, e aí tinha uma sessão, aí veio um demônio falar comigo, ele falou assim, ó, estão querendo matar você, né? Eu falei, não sei, de repente deve estar querendo um monte de gente. Eu falei, mas eu vou deixar. Você me dá uma garrafa de cachaça e uma caixa de charuto. Eu falei, tá, depois eu te dou. Passado uma semana, eu tinha tido uma confusão lá perto. Isso é bem resumidamente. Eu tinha tido uma confusão. Nessa confusão, por causa de 10 reais que o rapaz me emprestou, e falou, ó, traz o troco, eu só tenho esse dinheiro. Tira a sua passagem e me dá o troco. Eu peguei os 10 reais, viciado, né? Fui embora. Não voltei. Uma semana depois eu voltei com 10 reais. E dei a ele. E falei para ele, cara, aí, pode conferir, cara, é a mesma nota. Eu nem troquei, pode ver a série aí, é a mesma série da nota. Mas não era, né? E ele falou para um rapaz que morava perto da minha casa, que eu não me dava muito com ele, nem com o outro que morava em frente, isso. E esse cara quis me pegar. O apelido desse cara era Salmão, alto assim, tamanho, pastor, forte, e eu baixinho. Um dia ele me pegou em frente à minha casa, ele mais dois, para conversar sobre esse assunto. E eu fui conversar com ele. E começamos a conversar, ele falou, ó, vou levar você num lugar. Lá essa pessoa vai decidir o que eu faço com você. Eu falei, vamos lá agora, vamos resolver essa parada agora. Aí voltamos pela minha rua, tinha uma casa em construção, eles me empurraram para dentro dessa casa, eu entrei, não tinha saído da casa, atrás, muro alto. A casa em construção, tinha acabado de bater a laje, o corredor aqui, então estava eu, ele mais dois. E começamos a discutir, você pagou, você não pagou, pagou, não pagou? Eu falei, paguei, cara, eu paguei o dinheiro. Não, ele falou que não pagou, paguei, não pagou, não paguei. Eu falei, olha só, eu falei o seguinte, eu paguei, mas você quer que eu diga que eu não paguei, não é isso? Para resolver? Tá bom então, é isso que você quer ouvir? Não paguei, mas eu paguei. Aí ele foi, puxou um revólver da cintura e apontou para mim. E eu continuei discutindo com ele. Para mim, não, já tinha vivido essa situação várias vezes e nunca tinha acontecido nada, porque eu era bom de conversa, bom de papo e bom de briga. Então, não estava sossegado. Guardou o revólver, continua a discussão para lá, discussão para cá, pega um pau, bate nele, não consegue bater e tal. Aí ele fala, vai vocês dois embora que eu vou resolver com ele. Aí fica ele e eu. Aí ele vai e puxa o revólver de novo. E quando ele puxa o revólver de novo para mim, tudo muda. Aí eu senti medo. Parece que a venda que estava nos meus olhos caiu. E eu vi a situação. Um cara armado na minha frente, com um revólver apontando para mim.
dizendo para mim assim: eu já vendi a alma para o diabo há muito tempo, e você hoje vai para a vala. Eu olhando aquela situação, irmãos, eu não consegui correr, nem dava, travou a perna, travou tudo, fiquei parado, o medo te paralisa, e parado, sem saber o que fazer. Na hora eu olhei para o alto, e eu falei assim: a minha alma eu entrego a Deus, porque Ele perdoa os meus pecados. Olhei para o lado e Ele, pá, primeiro tiro, entrou aqui, passou por dentro da boca, saiu aqui, colado na veia, ó. Parece que o anjo fez assim na veia, ó, e a bala passou. Eu caí pensando: meu Deus, meus dentes, quebrou meus dentes todos, como é que eu vou arrumar meus dentes agora? Morrendo, irmão, pensando na vaidade, desempregado, sem dinheiro, como é que eu vou no dentista arrumar esse negócio? Já tenho medo de dentista nada. E aí ele deu um passo à frente, eu levantei a perna e o braço, ele deu o segundo tiro, ele entrou por aqui, parou aqui, a bala está aqui até hoje, está aqui na clavícula. Deu o terceiro tiro, pegou nesse braço, era uma bala americana, explodia 2 vezes, só essa explodiu 2 vezes, as outras nenhuma explodiu 2 vezes. Quando ela entrou, explode quando sai do cão do revólver, e quando bate aqui, bate no osso, explode de novo. Quando explodiu de novo, o braço quebrou. Quando o braço quebrou, o braço caiu aqui. Ele deu o restante, porque nesse terceiro tiro eu comecei a apagar. Ele deu o restante, pegou na perna, pegou aqui no braço. Os tiros que iam pegar aqui, pegaram no braço. E quando ele olhou, ele falou: morreu. Virou as costas, foi saindo. Só que quando eu abri o olho, eu ainda vi ele andando assim, um pouco. Só que quando eu abri o olho, já tinha algo diferente. Porque eu já sentia que eu não ia morrer. Eu não sabia o que era, mas eu tinha uma certeza que eu não ia morrer. E para mim estava tudo bem, não estava tão estragado. Aí eu consegui, com essa perna e esse braço, me arrastar até o meio-fio, porque era a rua que eu morava. Eram as 10 da noite. E quando eu cheguei no meio-fio, juntou gente que me conhecia. Aí veio um amigo meu chamado Marcinho e falou: pequeno, tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem, tá tranquilo. Ó, já chamamos o socorro. Eu falei: tá bom. Cara, eu estou com sede, mas ninguém me deu água, graças a Deus. Porque disse que se beber água, o sangue, né, vai água abaixo. E aí tá ali, juntou gente. Anos depois eu encontrei com esse Marcinho. Ele falou: pequeno, sua situação era tão feia, que a mulherada que estava ali já queria botar vela no teu pé e vela na cabeça lá, porque achava que você não ia viver, cara. De tão feio que estava vendo você, só via sangue para tudo quanto é lado, sangue no rosto, sangue para tudo quanto é lado. Não tinha como. Você todo furado. E você conversando e falando. 40 minutos, irmão, ali no chão, deitado, sangrando, esperando o socorro. Daqui a pouco vem um jovem andando, um sábado. Está vendo aí? O que é isso aí? O que é isso? Não, tem que socorrer, tem que botar no carro, vamos levar para o hospital, tem que botar no carro, vamos levar para o hospital, tem que levar para o hospital, tem que arrumar um carro, se ficar vai morrer, vamos arrumar um carro, tem que levar um carro, tem que arrumar um carro. Eu tinha um carro o tempo todo ali assim, ó. Não, eu vou lá pegar o carro, para levar ele. Aí foi lá, pegou o carro, me botou, falei: cara, não vou morrer no seu carro, pode ficar sossegado. Levou para o socorro, cheguei lá, os médicos já me receberam, levantava a minha perna, sangue jorrando, pressão 4/0. Aí lá, vamos para cada do outro assim, fazer assim. Entendendo? E eu falando, normal. Ele falou assim: olha, cara, é o seguinte, eu vou costurar os seus buracos sem anestesia local e sem geral, porque se eu te der local, tu morre, se eu te der geral, tu apaga. Eu falei: tu faz se você quiser. O que acontece? O tiro adormece tudo na hora. Você não sente nada. Depois começa a doer, de uns dias. Porque quando o tiro pega, dá um impacto no músculo, o músculo retrai. Ele fica retraído. Quando ele começa a relaxar, aí faz assim, ó. Aí dói. Fizeram isso, costuraram, meteram o soro aqui para dentro, o sangue do outro lado e ó, sala lá, fiquei lá 2 dias. Me transferiram para o hospital, lá começou a tratamento, ninguém me visitava, só Jesus através dos crentes, e eu chutava os crentes para longe, não queria saber de crente, não gostava de crente, detestava crente.
Ninguém ia, só cristão visitava. Tinha duas senhoras que iam lá no horário da visita lá, quando elas entravam, aí ela falou assim, olha lá, está fingindo que está dormindo. Vamos deixar o folhetinho lá para ele. Deixar o folhetinho. 3 meses eu fiquei assim. Nesses 3 meses, irmão, eu pensei em muita coisa, porque eu tomei, os tiros que eu tomei aqui rebentaram o nervo e eu perdi o movimento dessa perna. A língua é torta, a língua é para lá. Eu não falava do jeito que eu falo, essa voz assim, tipo meio cebolinha, né? Não era essa voz. Eu tive que aprender a falar e a comer. Eu não conseguia juntar. Quando eu botei comida na boca, que eu não consigo engolir. O que está vendo? Falando que você está com um buraco que liga o céu da boca com o nariz. Não dá pressão. Eu tive que reaprender a comer, reaprender a falar. Fiquei 3 meses. Falei, não fumo mais, não cheiro mais, não bebo mais, não faço nada disso. Vou sair daqui, pegar minha mãe, vou procurar um emprego. Quando eu saí, o que eu fiz? Fui cheirar na casa de um amigo. Só que esse amigo falou assim para mim, ó, aqui você não pode ficar. Você vai matar o cara? Eu falei, eu não vou matar ninguém. Então você não pode, porque é pertinho, ele vai vir aqui e vai pegar você, gente. Você não pode ficar. Aí eu fui para a rua. Fiquei na rua lá onde foi minha juventude, no Camarão. Com todo mundo lá, na rua jogado. Só que eu não sabia viver na rua, irmão. Eu não sabia pedir, não sabia roubar. Dormi embaixo de uma ponte. Falei, não, vou para casa. Fui para minha casa, entrei de madrugada em casa, quietinho. Minha mãe abriu a porta, eu entrei e fiquei lá. 8 meses nessa casa escondida. Aí ninguém sabe que eu estou aqui. Minha mãe saía para trabalhar, para recebia, fazia as compras, enchia a casa e tudo, e vinha, fechava a porta e ficava lá. Dormia de dia, à noite acordado. De dia, à noite acordado. Escrevendo, desenhando. Tanto é que depois esses poemas que eu escrevi virou um livro chamado Palavras no Coração, porque lá eu identifiquei que tinha palavras quando eu não tinha esperança, poesias já da minha alma clamando ao Senhor, e depois poesias convertido. Eu queimei meu pé no chão quente, no rio é quente, não tenho sensibilidade, saí para no hospital em greve, não tinha onde ficar, falei, para casa eu não volto. Fiquei lá naquela rua, aí eu estou lá um dia sentado na esquina, o pessoal enchendo a casa, bebendo, fumando, e eu sentado, sujo, pensando, senta uma menina do meu lado. Xuxa, o apelido dela. Lembra da Xuxa? Década de 80, 92, bonita, né? Essa não tinha nada a ver com essa Xuxa. Era totalmente ao contrário, mas o apelido era Xuxa. Sentou do meu lado, começou a falar comigo. Pequeno, não vou deixar você aí não, vou arrumar um lugar para você. E eu olhava para ela e eu chorava. Por que chorava? Porque ela foi empregada na casa dessa menina que a mãe era dona do centro. E eu humilhava ela, eu tinha nojo dela, eu pisava nela. Minhas palavras com ela eram sempre grossas, preconceituosas. E ela senta do meu lado e ela fala, eu vou te ajudar, não vou deixar você nessa vida, eu vou arrumar um lugar para você. E eu chorava assim, mas como? Você não tem nem dinheiro, como é que você vai me tirar disso? Não, eu vou tirar você daqui. Aí ela levantou, o que eu vi ali? De novo o amor de Deus. Você murmura, você reclama, você fala um monte de besteira contra Deus, mas você precisa de chegar pertinho de você e falar, estou aqui para te estender. Ela arrumou uma moça lá, uma Fiat Uno velha, arrumou um dinheiro de gasolina e botou no carro e começou a andar, procurar um lugar. Chegamos em Niterói, na S8, na época a S8 cobrava em dólar, conversando com um rapaz lá, falou, olha, ele tem que fazer uma triagem aqui primeiro, tem que vir nos cultos e tal. Eu falei, mas aonde ele vai ficar até vir nos cultos? E eu quieto, não falava nada. Não, ele tem que ficar na rua. Falei, na rua ele não pode ficar. Não, na rua não dá. Não, na rua não. Aí o cara falou assim, eu conheço uma senhora que cuida de gente como ele. Quando a gente está nessa vida, e o cara era crente. Quando a gente está nessa vida que eu estava, nós crentes, olhamos para eles e não vemos eles como pessoas. Que a frase dele foi essa, eu conheço uma senhora que cuida de gente como ele. A gente se julga melhor, porque a gente está cheiroso,
Tem Cristo. A gente se coloca num patamar mais elevado. Se ele quiser, eu ligo para ela. Falei, pode ligar. Aí ligou na hora, falou, pode mandar o moço vir. Aí eu fui, peguei um ônibus, arrumei lá uma passagem, fui, cheguei lá em Santa Rosa, pé machucado, subindo a rua lá do morro. Cheguei na janela, ela chegou, assim é um menino que veio da S8, falei, sou eu. Ela falou, pode entrar, meu filho, entra aí. Aí eu passei assim, tinha um valão na porta, né? Passei pelo valão, entrei, aí tinha um tanque cheio de roupa mijada, cheio de lodo, eu olhando, e eu sujo, fedendo. Eu falei, meu Deus, que coisa feia é essa? Que sujeirada. Entrei por trás, entrei na cozinha, olhei a cozinha, falei, essa aqui tá brava. Vou ficar aqui só até meu pé melhorar. Quando eu dou na sala de oração, tinha umas meia dúzia de homens orando. Falei, meu Deus do céu, eu vim para um lugar de maluco, só tem louco nessa casa. O que é que eu estou fazendo aqui? Nisso desce um argentino, um senhor já. E ela fala, Mário, cuida dele. E Mário cuidando de mim, vamos lá, vamos tomar um banho, toma uma toalha, toma um sabonete e tal. E eu olhei para ele e falei, esse cara é homossexual. Eu vim desse mundo, eu conhecia isso, né? Não que eu fosse, mas andei com eles, ganhei muito dinheiro com eles. Então, ninguém trata ninguém assim sem conhecer, gente. O cara quer alguma coisa. Eu tinha febres à noite, altíssima, quando eu acordava, quem estava do meu lado? O Mário. Luiz, o que foi? Rapaz, estou com febre. Não, toma um remédio aqui. Tá, pode dormir, eu vou ficar de olho. A gente com a mente suja, com o coração impregnado de sujeira do mundo, não consegue imaginar que alguém possa nos amar com o amor de Cristo. Pior, irmão, que isso tem na igreja ainda hoje. Isso era numa casa de recuperação, mas no nosso meio, não aqui, né? Aqui não tem. Mas lá na COF, lá, Freguesia tem, na COF de Niterói tem, na COF lá, Sorocaba tem, aqui não. Que daí trata as pessoas com a mesma preconceito. Aí eu vou fazer uma pergunta para esse pessoal. Como é que vai para o céu? Como é que vai congregar junto lá? Não dá, irmão. Não vai. Não vai. Fiquei 3 meses lá. Virei cozinheiro. Porque o cara que entregava a lá era padastro também que eu namorei, sabia que eu cozinhava um pouquinho. Virei cozinheiro na casa. Aí não orava mais, não lia a palavra, só escutava o evangelho, porque na cozinha dava para ouvir o evangelho, que era colado, o pessoal pregando, lá tinha culto de manhã, para o almoço e à noite, consagração terça e sexta, matutino de madrugada, oração no pó, joelho, uma hora de oração, leitura bíblica, né, oração com imposição de mão, o pau torava lá. Só que como eu era cozinheiro, eu não fazia nada disso. E aí você não conhece a verdade, não liberta. Eu estava só lá. Então lá eu estava bem, porque eu estava longe de tudo. Mas um dia eu saio para encontrar com a minha mãe, me libera, eu vou lá, minha mãe recebe, ela me dá um dinheiro, ela vai para casa, eu pego o dinheiro, vou atrás de um amigo meu, vamos beber, vamos para a sauna, nos divertimos. Quando saímos da sauna, ele fala assim, vou para casa descansar. E eu falei, eu vou para onde agora? Joguei mais uma oportunidade fora. Bom, quantas oportunidades você vai continuar jogando fora? Um dia elas acabam. A minha mãe sempre fazia tudo. Tem que trabalhar. Ela, Luiz, está na hora, eu acordava. Tem que pagar a escola. Eu gastava o dinheiro, ela dava de novo, pagava. Um dia ela falou assim, eu não te acordo mais. Ou você acorda por si só e toma vergonha na cara, ou então perde o emprego. Acordei 10 da manhã, falei, pô mãe, só não me acordou. Falei que não ia te acordar mais. Se vira. Tem que deixar o menino andar sozinho, gente. Quando eu saio da sauna, eu falo, vou para onde? Voltar para minha casa. Minha mãe me recebe, voltei escondido de novo.
Só que agora foi diferente. Por que foi diferente? Porque os 3 meses que eu fiquei lá, eu fiquei sabendo que Deus não era aquele velhinho do filme de Kung Fu, não tem? Fica sentado assim, ó, barba branca. Porque esse era o Deus que eu conhecia. Meus deuses eram os orixás, meus deuses eram os caboclos, os patuás que eu carregava. Só que lá eu vi que Deus não era isso. Lá eu vi que Jesus não era aquele filme de Sexta-feira Santa, bonitão, que nem apanha direito, sabe? Não, lá eu vi porque que Jesus veio mesmo. Lá eu vi João 3,16, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Lá eu vi o evangelho mesmo não estando lá no meio, mesmo não lendo, na cozinha, eu ouvi as pessoas pregarem. Então quando eu chego na minha casa de volta, Deus fala comigo, eu escuto Deus falar comigo. Deus fala assim: olha, da outra vez eu guardei você. Todo mundo sabia que você estava aqui, inclusive o rapaz que deu o tiro e o outro da frente. Só não vieram aqui porque eu não permiti. Mas agora você já conhece a minha palavra, já conhece a minha verdade. Se você ficar, eles vão entrar, vão matar você e sua mãe. Irmão, você não tem noção do nervosismo que eu fiquei. Fiquei bom na hora, tremi igual vara verde, andava para lá, andava para cá, chorava igual um doido. Aí eu falei: o que eu faço? Dobrei o joelho e falei com Deus no meu jeito: Deus, olha só, Deus, se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, aquele negócio que falava lá que eu não entendo, o pessoal falava que o Senhor tinha um plano, não sei o que é, mas se isso é verdade, se o Senhor tem isso, me tirar daqui de novo e me levar lá para aquela casa humilde outra vez, eu prometo ao Senhor que eu vou abrir o meu coração para o Senhor entrar e transformar a minha vida. 2 dias depois eu saía pela minha rua, 10 da manhã, andando normalmente, pegava um ônibus, chegava em Santa Rosa, ela me recebeu de novo, eu entrei ali, e aí eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar a Deus, e Deus foi me libertando, me libertou da prostituição, da bebida, do cigarro, foi transformando a minha vida. Por isso eu falo dos braços da morte para a vida em Cristo, porque a morte realmente me pegou no braço para levar, mas Deus interferiu, falou: ainda não, eu tenho um propósito na vida dele. Eu sou um improvável, você deve conhecer muitos improváveis, e você que está sentado aí deve ser um improvável. E sabe de uma coisa? Deus ama usar improváveis transformados. O que eu faço, pastor, me coloco diante dele. O que eu faço, pastor, aprendo a perdoar. O que eu faço, pastor, eu me entrego a ele totalmente, sem reservas. Eu não questiono, eu não brigo. Eu olho para mim e vejo o quanto eu sou falho, em vez de olhar para a falha dele. O pessoal fala que eu sou meio doido da cabeça. Tem um pastor nosso lá, amigo, novo, mais novo que eu, metade da minha idade ou menos, não sei. 38? Não é metade. Um pouquinho mais velho. Quase metade. Eu vou fazer 62, embora não pareça, eu sei o que dizer. Deus foi bom comigo, eu cheirei muito cocaína, bebi muito, mas Deus me preservou assim, e eu tenho esse jeito assim de garoto novo. Esse menino, quando eu conheci ele, uns 3 anos atrás, 4, fiquei muito próximo dele. Depois me afastei dele. E eu falava para minha esposa assim: pastor, tem alguma coisa nesse Diego? Tem alguma coisa nele? Não pode. Meu espírito não bate com Deus. Ele tem alguma coisa. Aí minha esposa, quieta. Na última vez que eu falei, ela falou assim: é nele ou é em você? Eu falei: por que em mim? Eu não sei, é nele ou em você? Aí já acendeu a antena, né? Ligou. Aí eu estava ouvindo lá um pastor, Cláudio Borges, ele fala meio assim, pesadão. Ele está falando umas coisas, aí a gente na cozinha, a minha esposa olhava para mim assim e falava assim: ó. Eu falei: eu já entendi. Vou ligar para ele. Aí liguei para o Diego, a gente não conseguiu conversar no telefone. Aí como ele entrar de férias, ele falou: vou lá em Pissarras. Eu vou no Beto Carreiro, eu vou na igreja dele. Vou falar com ele pessoalmente na igreja. Aí fui lá, falei com ele. Sabe o que era o problema? Eu, burro velho, já desde 94 do Evangelho.
com ciúme do menino. Olha só, com ciúme dele, com o meu pastor. Olha a oportunidade de poder ensinar alguma coisa para o menino e eu sendo o pé de tropeço. E a gente tem isso, irmão. Só que você tem que olhar para você e, ó, vou tirar o óculos como se estivesse tirando uma máscara, tá? Ó, tirar a máscara. Tem muito crente vivendo com máscara, irmão. Chega aqui, ó. Glória a Deus. Deus é bom. Que maravilha. Quando saio, não vou para a casa de fulano, fulano, falou. Não é? Vou fazer uma pergunta. Qual é o espírito que está te usando, irmão? Qual é o espírito que está usando você? É o santo? Não. É o chifrudo? Também não. Quem está usando você é a sua carne. Está dando vazão à carne. Amar, eu tenho que amar o corintiano, meu irmão. Eu tenho que amar o flamenguista. Tenho que amar. Sabe, eu tenho que aprender a viver com a diferença. Aqui somos diferentes. Eu falo puxado, embora eu não acho que falo puxado no S, sei lá, que o pessoal fala. Uns aqui falam meio caipirão. É tudo igual, irmão. É ou não é? É tudo misturado. Nós não podemos ser batatas no saco, tem que virar um purê, irmão. Tem maior nem menor. Tem reconhecimento e tem amor. Então Deus me resgata, Deus me traz, Deus me tira, me liberta e me envia para fazer a obra dele. Eu me converti em 94, estou no processo ainda, irmão. Ainda, não acabou. Você está me vendo aqui? Estou aqui? Se tivesse acabado, eu não estava aqui mais. Ó, já estava na glória. Se eu estou aqui e você está aí, irmão, também não acabou não. Você não é o santão. Eu não sou o santão. Nós não somos o santão. Estamos aqui, um ao outro ajudou. Vamos nos ajudar, vamos caminhar juntos. Nós estamos indo para o mesmo lugar. O problema é não deixar ninguém para trás, irmão. Ninguém tem a mesma. Eu não consigo mais jogar bola, temos quase a mesma idade, eu, o presbítero ali, eu não consigo jogar mais bola como ele joga, não consigo correr, irmão. Ele vai disparar lá na frente, ele tem que aturar eu se eu jogar no time dele. Pô, o pastor perdeu a bola. Isso aí, pastor, vamos lá. É isso é igreja, irmão. Isso é corpo, isso é comunhão. Deus nos resgatou para isso, e é assim que a gente vai glorificar o nome dele aqui. Aqui. Para terminar. Sabe como foi meu casamento? A minha esposa é 14 anos mais nova do que eu. Ela me viu, se apaixonou. Não sei em quê. Deus é bom. Né? Deus é bom. Você é solteiro ainda, dá esperança para você, irmão. Fica firme com Jesus. Deus é bom. E aí começamos a namorar. A mãe foi contra, pastor. A mãe não quis. Era da casa de recuperação, vindo das drogas. O pastor também não quis. O pastor dela e meu pastor também me falou que não era bom. Ela obedeceu a mãe e desmanchou comigo. Ficamos um ano separados. Eu fui fazer missão no Maranhão, comecei a namorar outra menina, quase fiquei noivo com ela. Ela namorou outro rapaz que a mãe gostava e tal, naquilo tudo. Passado o ano, não deu certo esse negócio mesmo, não deu certo o negócio dela. Eu voltei de Rio das Ostras, encontrei com ela, voltamos a namorar. A mãe foi contra de novo. Só que ela falou com o pai. O pai falou, manda ele vir aqui conversar comigo. Eu fui lá conversar com ele. Ele olhou para mim e falou assim, olha, até que seu leão não é tão feio como pintado, não. Ele vai me vir e fala assim, olha, Deus falou para mim que o esposo da Flávia seria uma pessoa mais velha do que ela, e de ministério. Você tem minha permissão para namorar meu filho. A mãe chegou, ele chamou na sala, falando, vem cá, ó, estou permitindo namorar em casa, quero que você trate ele muito bem. Até hoje minha sogra não me engole muito bem. A gente convive bem. Convivemos bem. Namoramos, noivamos e casamos em 9 meses. O que você tinha quando casou, pastor? Nada. Fui pastorear uma igreja em Minas.
Ganhava 20% da entrada, pastor. Não tinha membro. Não tinha entrada. Uma missionária me ajudava com a metade do aluguel e minha mãe me ajudava com o restante. Um dia eu estou em casa, acabou a janta, chamei minha esposa e falei, acabou a comida, não tem comida amanhã, não tem o que fazer e tal. Vamos orar a Deus. Deus falou que não ia faltar nada. Oramos a Deus. Acabamos de orar, alguém bate na porta. A missionária chorando. O pastor estava em casa, o Espírito Santo me incomodou. Eu vim aqui trazer um cheque para o senhor de um salário. Enquanto o senhor estiver nessa cidade aqui, eu vou lhe dar um salário para o senhor manter sua casa, com a sua comida e seu alimento. Você não vai confiar em Deus, irmão? Vai deixar os seus problemas te afogarem? Olha de onde Deus te tirou. Deus me tirou dessa vida, mas tirou você também de algum lugar, irmão. Deus curou as feridas do meu coração, a falta de paternidade. Eu não tive pai e sou um bom pai. Ela teve pai e mãe, mas não teve uma boa criação, uma boa mãe. Quem ensinou o seu pai? Quem ensinou ela a ser mãe? Espírito Santo, irmão. Porque somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Fique em pé em nome de Jesus, para a gente orar. Coloque isso no seu coração. Você não depende do seu trabalho. Você não depende do seu dinheiro. É bom ter, a profissão é. Mas pense uma coisa, se tudo isso for tirado, o que vai sobrar para você? Sua confiança vai estar onde? Em quem? Em quem vai estar a sua confiança? Se Deus puxar o teu tapete, quem é você quando Deus tira tudo? Está amarrado, Jesus? Está amarrado, pastor? Deus é Deus, irmão. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. É de Deus, não é teu. Bote isso no seu coração, não é teu. Hoje eu sou concursado. Trabalho numa escola federal, fiz concurso, passei, graças a Deus. Mas da minha conversão até 2015, eu rodei, trabalhando lá, cá, lá e cá, lá e cá. E agora Deus me deu esse refrigério. Mas eu sei que Deus vai pedir o Isaac. Sei que Ele vai pedir o Isaac. Porque eu sei que Ele não me chamou para estar preso numa escola. E você vai fazer o que, pastor? Vou dar, o Isaac é dele. Não é meu? Não, eu ia morrer. Eu estaria no inferno pagando pelos meus pecados. Se eu não morro, minha mãe morre, eu ia ser um morador de rua. Eu não tinha trabalho, era viciado. Deus me deu uma família, uma esposa. Deus me deu 3 filhas. Deus me deu o seu amor. A minha família que não queria me saber de mim, me respeita, me escuta, pede conselho. Porque Deus mudou a minha história. E por que mudou? Porque eu peguei meu coração e entreguei ele. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a tua história, mas eu sei que uma vez uma sementinha que estava lá, ó, ela foi sugaram a laranja todinha, jogaram o bagaço no canto com a semente, na estrada empoeirada, o sol quente em cima, ressecando ela. Todo mundo passava e falava assim para a sementinha, ó, tu vai morrer aí. Vai morrer, você não tem mais alegria, você não tem mais esperança, arrancaram tudo que é seu. E a sementinha falava assim, que nada, um dia vai soprar um vento, mas um vento muito forte, eu vou me desprender desse bagaço, esse vento vai me levar, vai me jogar numa terra fértil e fofa, ali eu vou cair, vou morrer, vou nascer um lindo pé de laranjeira, e os meus frutos vão ser doces, suaves, eu vou alimentar todo faminto e sedento que passar por mim. A semente é a nossa alma, a laranja somos nós. O diabo pega circunstâncias da vida, suga a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz, tira tudo que é bom de nós. Quando não tem mais nada, viramos um bagaço, nos joga no canto da estrada para morrermos secos. Todo mundo passa e fala para você, sua vida não tem mais jeito, não dá mais para você, acabou, abre mão, esquece. Mas dentro de você alguma voz diz assim, não, vai soprar um vento.
Vai soprar um vento. Esse vento é o vento do Espírito, irmão, que sopra em você, que sopra na tua vida, para você se desprender dessa vida, deixar Ele te levar. Ele vai levar você e vai botar você numa terra fértil. Você vai morrer e Ele vai fazer de você o que diz a palavra em João, aleluia. Você vai produzir fruto, você será árvore frutífera e vai alimentar pessoas ao seu redor, sedentos ao seu redor, famintos ao seu redor, porque você terá fruto. Fruto do Espírito na tua vida. O amor fluirá da sua vida, a paciência fluirá, a benignidade fluirá. Então eu quero convidar você que quer essa vida sair do seu lugar e vir aqui na frente. De repente na tua casa tem alguém que fala, não dá. Você vai vir aqui representar essa pessoa. Vai sair do seu lugar, vai vir aqui e nós vamos orar ao Senhor juntos. E o mesmo Espírito que tocou na minha vida, o mesmo Espírito, a mesma unção que tocou e me libertou, vai entrar na sua vida com a provisão, vai entrar na tua casa com a provisão, vai entrar com salvação no seu lar, vai entrar com restauração no teu coração, vai curar o teu coração. De repente o teu coração ainda tem ferida aberta, Ele vai curar hoje essas feridas, e você vai conseguir avançar o que você não conseguiu ainda. Por quê? Porque Ele vai entrar no teu coração e vai curar. Enquanto os irmãos louvam o Senhor aqui, ó, você sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Que há em mim, quero ofertar a Ti, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Oh, aleluia! Se comparado ao que apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, me mostram as circunstâncias. Te louvarei.
Aleluias. Pai bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos nessa manhã pela tua palavra. Tu és poderoso, ó Deus, sobre todas as coisas. Eu louvo ao Senhor por cada vida aqui, por cada pessoa aqui nessa manhã, Senhor. E eu quero pedir que o teu Espírito, ó Deus, trabalhe de uma forma muito especial e propícia, Senhor, no coração de cada um. Senhor, que o Senhor entre na profundidade, abrindo o entendimento e a compreensão de cada um, operando milagre, visitando lares, restaurando famílias, casamentos. Senhor, unidade entre filho e pai, pai e filho, filha, esposa, marido, Senhor, que haja uma unção de união, quebrando, ó Deus, Senhor, todo o laço do diabo, desfazendo tudo aquilo, ó Deus, que é artimanha dele de engano, ó Deus, e que nós possamos ser tocados por Ti na sinceridade. E entender, ó Deus, que esse irmão que está do meu lado, ele vai para o mesmo lugar que eu vou, que nós lutamos a mesma batalha, que ele não é o meu adversário, que ele não é, aleluia, quem, Senhor, quer me impedir de chegar, mas eu e ele estamos na mesma trajetória, no mesmo caminho. Então que a sua boa mão esteja conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.